galera, tudo bem? E aí, gente, beleza? Bem, nós estamos vindo de uma feira na cidade vizinha aqui em Três Passos, próxima à cidade que a gente mora agora, e a gente veio lembrando sobre como o valor de automatizar. Sim, nós estava ali olhando tudo como é que eles fazem, né? E lembrando do nosso começo, quando a gente começou a investir em automação, máquinas e tal. E hoje a gente vê que tudo foi importante. Tudo foi importante, porque às vezes quando tu não tem, tu não dá tanto valor. Mas depois quando tu consegue ter os equipamentos, tudo, tu consegue ver da importância e o quanto eles te ajudam. E tipo assim, a gente no começo achava que o importante era a empanadeira, era a máquina, a modeladora. A modeladora, Mas não é só a modeladora. Tipo, tem a questão da empanadeira, por exemplo, que a gente achava, que ilusão. Isso, nós achávamos assim, a empanadeira nem é tão importante na mão, do jeito que a gente faz, a gente consegue empanar mais salgado que a máquina consegue modelar. Só que a questão é que depois que tu tem empanadeira, tu percebe o seguinte: uma funcionária consegue modelar, empanar os salgados e sozinha praticamente. Por quê? Porque já cai pronto o salgado e não fica pesado, não fica pesado para uma não pessoa. Fica pesado, então tipo, praticamente diminuiu aquele funcionário. Realmente, uma pessoa consegue empanar. Só que quando você tem empanadeira, você reduz o custo de um funcionário ou de uma pessoa que tenha que ficar ali empanando. E tu consegue fazer muito mais rápido, porque no mesmo ritmo que a modeladora modela, a empanadeira já empana. Então o processo é muito mais rápido. E ultracongelador também, né, amor? Fala aí como é que é. A questão do ultracongelador. Antes a gente ia para Itapiranga, fazia a produção, quando a gente morava no Basílio, por exemplo, fazia a produção, tinha que colocar num freezer, deixar congelar, deixar de um dia pro outro. Aí chegava no outro dia para produzir novamente, tinha toda aquela mão de obra de empacotar os salgados, até empacotar, limpar as bandejas, fazer tudo certinho, para depois conseguir recém começar a nova produção. E hoje não. Hoje, na verdade, a gente tem uma funcionária que vai às 7 da manhã e tem outra que começa às 10 horas da manhã. E essa que vai às 7 da manhã consegue fazer todas as massas, preparar todos os recheios. E às 10 horas, quando a outra chega, eles começam a modelar o salgado. Até 1 hora da tarde, elas já produziram 3.000 salgados. Então é muito mais rápido. Por quê? Porque num dia só consegue produzir, embalar, fazer tudo. Não precisa mais tipo deixar de um dia para o outro. Então tu começa a produção e termina no mesmo dia. E tudo isso foi possível porque a gente investiu e foi trabalhando para crescer. E se a nossa fábrica hoje não tivesse toda automatizada do jeito que está, a gente ia precisar contratar muito mais funcionário para poder funcionar de forma automática sem a nossa presença lá. No caso, talvez nem daria certo para a gente estar a 40 quilômetros da confeitaria e tá tudo ok, tudo funcionando certinho. Então é exatamente isso. Hoje a gente pode dizer que a gente tem uma empresa de verdade. Por quê? Porque ela funciona mesmo que a gente não esteja lá. Praticamente a Lise vai o quê? Uma vez por semana. Às vezes tem semana que ela nem vai pra lá, né? Eu agora, como eu tô quebrado, eu fui 1, 2 vezes até hoje. Depois de 4 meses que eu me quebrei. Mas só fui pra ir mesmo, não fiz nada, não trabalhei. Então a empresa funciona de forma automática porque toda a parte de processo é automatizado e tem os funcionários ali para fritar o salgado só e entregar e modelar ali, fazer os processos, mas eles vencem, em 2 pessoas praticamente vencem. Então é muito interessante. Às vezes a gente não vê a importância dos equipamentos quando tu não tem, mas depois que tu tem, tu começa a enxergar todas as possibilidades que isso te oferece e o quanto isso é importante para tu realmente ter uma empresa de verdade que funciona totalmente no automático praticamente. E voltando lá ao início da máquina, essa questão, tipo, muitas pessoas dizem, mas é difícil aprender. A gente vê muita gente dizer, eu tenho a máquina e não aprendi, tá lá num canto, ou não sei o que, não é. Cara, é fácil. Se tu tem um funcionário, o funcionário tu pagando e ajeitando, tu vai explicar pro funcionário, o funcionário vai aprender. Isso é uma coisa que o ser humano é adaptável, aprende. Tipo, é bem mais fácil ensinar na máquina do que produzir em larga escala na mão. Na verdade, a gente demorou muito mais para aprender na máquina do que o nosso funcionário.
nossa funcionária, quando ela chegou, nós já tinha todas as receitas definidas, já tinha tudo certo. Então ela só aprendeu a montar e desmontar a máquina. E o resto já estava tudo definido. Então ela aprendeu muito mais rápido. E outra coisa, se tu ensina uma funcionária a fazer na mão, ele demora às vezes para pegar agilidade. Já com a máquina, ela já vai sair fazendo no ritmo que a máquina faz. Porque a máquina não tem como tu colocar mais devagar ou mais rápido, ela tem o ritmo dela. Então uma funcionária que recém aprendeu a fazer salgado, já faz a mesma quantia de salgado do que a gente que já estava profissional na máquina, vamos dizer. Então essa possibilidade só é possível quando tem a máquina, porque ele não tem que fazer corpo mole, a máquina tem o ritmo dela e ela vai fazer. Então em pouco tempo ele vai fazer muito salgado. Então o vídeo era basicamente isso hoje. Espero que tenha gostado e tenha aberto a mente de vocês na explicação sobre isso, nessa questão no caso. Resumindo, a gente acha que vale muito a pena investir nas máquinas, de verdade mesmo, sem demagogia, não, é de verdade. Os equipamentos, todos os equipamentos que você conseguir ter para automatizar, vai te ajudar demais e vai conseguir te dar muito mais produção e te dar mais liberdade para você poder realmente ter uma empresa